Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre Ricos de Amor, filme novo original Netflix, filme nacional dirigido pelo Bruno Garotti, protagonizado pelo Danilo Mesquita e pela Giovanna Lancelotti. Bora lá? Como de praxe, né, uma sinopsezinha rápida. O filme acompanha aqui a história do Teto, que é um jovem aí, né, herdeiro de uma fábrica de tomates, uma fábrica muito grande, que sempre teve tudo de mão beijada, as coisas sempre aconteceram basicamente porque ele era filho do pai dele e tal. E de repente um dia ele se apaixonou pela Paula, que é uma estudante de medicina que não conhece ele, não sabia nada da vida dele. E a partir disso ele resolve então, junto com o amigo dele, o Igor, né, tentar buscar o caminho dele, né, trilhar o próprio caminho pelas próprias pernas e a partir disso tentar conquistar a Paula. Só que a Paula não sabe, né, que ele é um grande herdeiro e ele tenta se fingir de pobre nesse processo. E aí você provavelmente já deve estar pensando que você já viu alguma comédia romântica nesse sentido, porque realmente, né, é uma estratégia de roteiro muito bem batida que volta aqui nesse filme. Aproveitando esse gancho então, né, já começo falando que o roteiro do filme não é lá muito inovador, né? A gente tem aqui um roteiro de comédia romântica muito clichê, nessa coisa do homem ou da mulher rica que se apaixona por uma pessoa de outra classe social e tenta mudar seus hábitos para poder conquistá-lo. E aqui tem um pouco desse clichê também de como essa pessoa se finge ser, né, de outra classe também e tal, né, tenta esconder o verdadeiro eu dele, digamos assim, ele não quer mostrar que ele é, né, um herdeiro e tal. E isso tudo se culmina, né, nessa relação deles dois e também, aí é interessante, do Teto junto com o amigo dele, o Igor, né? Então acaba sendo tanto a questão do romance entre o Teto e a Paula e a relação de amizade entre o Teto e o Igor. No entanto, né, como eu disse, por se tratar de uma coisa muito batida, que a gente já viu em vários roteiros, a gente não tem exatamente nada novo nesse sentido. Então as piadas que vão ocorrer aqui são muito repetidas, você provavelmente já viu em outro filme, aquela coisa do tipo, ele tem que ficar se escondendo em algum lugar para a pessoa não ver que ele está naquela posição de destaque. Ou então ele tem que ficar fazendo aquele papel de agente duplo, digamos assim, estando em um ambiente e em outro ao mesmo tempo. Sabe, são coisas que se repetem muito, mas que, por sorte, funcionam nesse filme, principalmente por causa dos atores, porque eles têm uma química muito interessante, sabe? Você vê que tem uma relação bem bacana sendo estabelecida. Então, nesse sentido dos personagens, você até compra um pouco, né, apesar de ser muito batido, porque são atores que realmente entregam bem essa relação entre eles e por isso o filme também nos vende bem essa relação. Afinal de contas, é um filme longo, mas que dá um espaço para trabalhar um pouco esses atores, então acho que é legal. Por outro lado, o filme exige uma certa suspensão de descrença pra gente em relação ao que está acontecendo ali. Afinal de contas, a gente está no filme em 2020. E se o cara é herdeiro de uma grande fábrica, sabe, é uma coisa do tipo, se você joga no Google, você vai ver quem é ele de verdade. Então, sabe aquela coisa de tipo assim, tudo bem, eu entendo qual é a ideia, porque é um enredo que já teve outras vezes e tal, mas se você parar pra pensar 5 minutos não faz o menor sentido. Afinal de contas, você poderia descobrir quem é ele, sei lá, em 3 minutos de filme, sabe? Nossa, ele parece com o herdeiro e tal. Sei lá, você olha o Instagram do cara, você saberia quem é ele. Inclusive porque tem essa troca com o Igor, né, que é o amigo dele que se faz de um Teto. E aí outra coisa também, porque como o plano deles, né, tá envolvendo a relação deles dentro da empresa do pai, né, afinal de contas eles entram junto no programa de treininho, você começa a perceber que, tipo, as pessoas ali estão comprando que que ele não é o Teto, né, que na verdade o Igor que é ele. Só que é aquela coisa, tipo, pelo amor de Deus, gente, tem foto do cara, provavelmente em algum lugar na internet, você saberia que é ele. Então essa suspensão de descrença do filme me incomodou bastante. Mas nem de longe isso é exatamente o grande problema do filme. Como eu disse, apesar de precisar de uma certa suspensão de descrença, se você aceita isso, acaba passando com um besterolzinho que você veria tranquilamente no clássico filme Sessão da Tarde, porque dá pra distrair, como eu disse, o elenco é interessante. O que preocupa no filme, ao meu ver, é a maneira como ele tenta apresentar temas mais sérios, porque sim, o filme, apesar de ser uma comédia romântica, ele tenta trazer um subtexto ali, né, uma crítica social, uma coisa envolvendo tanto assédio, quanto também essa questão realmente de empreendedorismo e de tentar ajudar, né, comunidades. E aí o filme erra muito, ao meu ver. Começando pela questão do assédio, que é assim, em um determinado momento do filme com o personagem é super raso, você não tem um desenvolvimento daquilo ali, e mesmo quando você tem, é coisa de tipo 1, 2 cenas e nunca, de fato, trabalha isso no sentido de expor, de acusar, de denunciar o assediador. Fica uma coisa meio tipo, tô levando isso daqui porque eu preciso pra coisa X. Isso é muito preocupante ao meu ver. E por outro lado, você tem um outro tipo de assédio que o filme também trabalha, que no final acaba virando um romance. Então você fica tipo, peraí, o assédio ali que o filme julga ser ruim,
ele vai denunciar ainda que de maneira rasa, mas o que ele julga ser bom, entre aspas, deixa pra lá, faz parte da piada e funciona. Começando por aí, eu já acho que é bem problemático, sabe? Que o filme tem, né, um assunto muito sério que tem que ser discutido com seriedade, que ele não sabe trabalhar, porque horas ele traz de uma maneira rasa, horas ele traz de uma maneira muito questionável. Outro ponto também é a relação da Monique, que é uma ex-funcionária da empresa, que o Teto acaba tendo uma relação de amizade com ela e de ajuda, de fato. Que, assim, você vê que eles constroem uma relação que é até interessante, né, de companheirismo, de, pô, olha como é que é a minha realidade, você entende porque eu precisava daquele trabalho e tal. Só que tem certos twists do filme que faz com que eles precisem se confrontar e eles não se confrontam. Então também fica uma coisa super rasa que você fica tipo, beleza, você tem que mostrar esse lado, né, de como é a vida ali na periferia e tal, você vê a relação deles e de como ela, em teoria, está ajudando o teatro a subir de vida, né, melhorar como pessoa. Só que quando, né, tem aquele pega para capar, aquele momento de disputa, de briga entre os dois, não acontece. Então perde um certo do peso do filme, porque se você tem um arco de desenvolvimento, um arco de melhora do seu protagonista, e os momentos onde ele precisa ter mais reflexão, o filme simplesmente apaga para tipo, não, ele é bonzinho porque ele é bonzinho, você não tem essa progressão, sabe? Você simplesmente só tá me forçando pelo roteiro que, tipo, ele ficou bom porque o roteiro precisou assim e o filme tá acabando. Então, assim, o personagem da Monique, né, a personagem da Monique, acaba tendo esse problema também. E por fim, eu acho que também tem a questão, né, dessa mudança de personalidade do Teto, porque, bom, você espera desse tipo de filme, o que vai acontecer? Ele é o rapaz, né, que era rico, que tentou, né, viver essa vida humilde para tentar melhorar, e durante o filme a gente vai vendo essa progressão para ele melhorar. Só que eu particularmente fiquei me questionando se de fato teve uma melhora na vida dele, no comportamento dele. Então você não sente essa progressão, como eu falei. O exemplo da Monique é um, mas toda a construção do personagem não deixa claro pra gente que ele melhorou. E aí, né, isso influencia inclusive na relação dele com a Paula, porque quando tem o twist da Paula descobrindo as coisas, você tem ali uma cena que tipo, acontece um afastamento e tal, que é previsível também, só que a volta deles dois não é apresentada pra gente, então a gente não entende a motivação, fica uma coisa meio do tipo, ele sacaneou, você ficou revoltado, você saiu, mas você volta, só que não teve, sabe, o que aconteceu pra você voltar. Então, assim, é um filme muito jogado que realmente não mostra esse desenvolvimento do personagem. Então, de maneira geral, eu diria que Ricos de Amor é um filme que, por incrível que pareça, onde ele é mais óbvio, ele até acerta, né? É uma comédia romântica que tem seus momentos engraçados, tem bons atores e que tem uma química interessante entre eles, mas ele peca tanto na construção das suas críticas sociais e principalmente na construção dos seus personagens, o que é irônico, porque você tem uma boa química, só que a maneira como se desenvolvem acaba deixando muito a desejar e é simplesmente uma coisa jogada que o roteiro quer que você engula que funcionou daquele jeito. E você, já assistiu Ricos de Amor? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal porque tem bastante vídeo aqui, não só de crítica, mas também de muita opinião. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.